Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, é uma honra, é um privilégio, é uma bênção, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez participando dessa convenção do Cibipar e também de todo esse ambiente, de todo esse contexto de louvor e adoração a Deus e de aprendizado na sua palavra. Quero agradecer ao pastor Waldenberg, amigo querido, na sua pessoa toda a diretoria da Cibipar e todas as igrejas aqui representadas. Também quero agradecer pela presença do Azaf aqui, é sempre uma bênção ministrar a palavra depois de adorarmos a Deus com canções que exaltam o nome de Jesus. Você vai louvar a Deus com músicas do Azaf Borba daqui a 20 anos. E elas continuarão abençoando seu coração, porque elas exaltam a Jesus. Elas não são condicionadas no tempo e no espaço. Elas são atemporais, porque elas são baseadas na eterna palavra de Deus. E isso é uma bênção para todos nós. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Vou pedir sem música ao fundo, por gentileza. Ok, os canais da convenção já estão com o link disponibilizado, grupo de WhatsApp e tudo mais, para quem não pôde vir poder acompanhar. Então, se você se lembrar de alguém que não está aqui e que talvez possa acompanhar, é só compartilhar o link. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, mais uma vez, só que agora no capítulo 13. Nós leremos do primeiro verso ao 5º, e este capítulo será a base para todas as nossas reflexões nessa convenção. Nós vamos mergulhar nessas águas, vamos descer às suas profundidades. Certamente não esgotaremos tudo, porque a palavra de Deus é muito rica, mas nos dedicaremos a extrair o máximo dessa passagem bíblica tão importante e pensando também nesse tema tão desafiador que é o tema dessa convenção. João capítulo 13, para a noite de hoje, apenas do primeiro verso ao verso 5º. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz... Amém. A unidade da igreja não é um alvo. A unidade da igreja não é um ideal. A unidade da igreja não é uma busca. A unidade da igreja não é um desafio. E eu sinto que há uma angústia entre nós, à medida em que eu vou dizendo essas frases.
Você há de concordar comigo que se nós formos rigorosos em relação ao que a Bíblia ensina, a unidade da igreja é um fato. A unidade da igreja é uma verdade estabelecida. A unidade da igreja é uma realidade espiritual. Porque a unidade da igreja não é uma questão meramente humana. A unidade da igreja é uma questão que diz respeito a Jesus. A unidade da igreja é uma conquista da cruz. A unidade da igreja é uma definição feita por Deus, da parte de Deus, ela foi definida no céu. Você queira ou não, goste ou não, esteja disposto a trabalhar por isso ou não, você é um com o seu irmão. Ponto final. Não está em discussão se a igreja é una ou não. Não é uma questão que nos está posta como um dever apenas. O Senhor não tem várias igrejas. Há uma só. Jesus não tem vários corpos. É um só. Não há muitas cabeças, há uma só. Por que eu começo dizendo isso? Porque, com todo respeito e com toda a sinceridade do meu coração, eu não vim para falar sobre a importância da unidade da igreja. E nem para dizer para você sobre como nós devemos batalhar pela unidade da igreja. Eu vim conversar com você sobre uma pergunta que me incomoda. Por que nós não conseguimos viver em unidade? Essa é a questão. Por que é que nós lutamos contra a unidade que diz respeito à igreja? A igreja é uma só, Cristo é um só, a fé é uma só, a palavra é uma só, o sacrifício é um só, o pastor supremo é um só. A vida toda no meu ministério eu tentei dizer para os membros da igreja que eu pastoreava que o rebanho é de Cristo. Ele não é meu. O rebanho que você pastoreia na cidade onde você está colocado, no templo em que você congrega pessoas, não é seu. Ele pertence a Jesus. Há um só rebanho e um só pastor. Está errado a gente ser chamado de pastor? Não. Porque isso se assenta sobre o dom. Sobre o dom. E não sobre a identidade. O meu dom, o seu dom é pastoral. A nossa identidade é de rebanho. Eu sou chamado pastor na minha igreja porque Deus me deu dons que me permitem exercer função pastoral. E, consequentemente, um ministério. Mas a minha identidade é de ovelha. Porque o meu pastor é Jesus. O seu pastor é Jesus. Marcelo, ninguém cuida de você. Eu tenho pastores humanos. Pessoas que intercedem pela minha vida, que me aconselham, que me exortam e, se for preciso, até podem me disciplinar. Mas elas fazem isso em nome do pastor, do supremo pastor. Nós somos discípulos de Jesus, fazemos discipulado uns com os outros, nos ensinamos mutuamente a sermos discípulos, sim, mas somos discípulos de Jesus.
que eu quero que você entenda nessa noite é que o que Jesus fez naquela cruz é definitivo e completo. Não há rebarbas, para usar uma palavra que é comum no nosso vocabulário. Não há pontas soltas. Não é alguma coisa que está na dependência do nosso comportamento. Essa talvez seja uma das questões mais difíceis da gente lidar como seres humanos. Que Deus é Deus sem nós. Mas nós não somos ninguém sem Ele. A unidade da igreja é um fato. Queira eu ou não, goste eu ou não, esteja eu disposto ou não a trabalhar em favor disso. Mas eu preciso me perguntar, por que é tão difícil para mim? Por que é tão complexo para mim viver essa verdade? Por exemplo, quando você lê Mateus capítulo 5, o começo do sermão que nós conhecemos como Sermão do Monte, Jesus fala sobre como nós somos bem-aventurados, porque apesar das lutas, dos problemas, das dificuldades, das ausências, das carências, das interdições desse mundo, nós temos uma esperança que não pode ser frustrada. Se choramos, não é fácil, mas seremos consolados. Se temos fome e sede, não é fácil, mas um dia seremos fartos. Se somos perseguidos, claro que não é fácil, mas também foi difícil para outros, e assim é com todos aqueles que vivem na dinâmica do reino de Deus. Enfim, nós somos bem-aventurados não porque tudo nos vai bem como gostaríamos que tudo nos fosse bem, nós somos bem-aventurados porque a nossa esperança é bendita e aquele em quem confiamos não pode falhar. Quando Jesus termina as bem-aventuranças, ele começa uma série de declarações muito fortes. Versículo 13, vocês são o sal da terra. Note que Jesus não disse, alguns de vocês são. Ele não disse, vocês deveriam ser. Ele não disse, seria muito bom se vocês fossem. Ele disse, vocês são. Não está em aberto. Se você é cristão, você é o sal da terra. Mas logo na sequência Jesus diz, o problema do sal não é ele não ser sal. O problema do sal é ele parar de salgar. Então não é sobre a sua identidade, é sobre o seu agir. É sobre o quanto você consegue viver isso na prática. Na sequência, Jesus diz, vocês são a luz do mundo. De novo, não é alguns são, não é seria bom se vocês fossem, não é um dia, quem sabe vocês serão, vocês são. É um fato. O problema é que às vezes a luz não está onde ela ilumina. Está escondida. Nós somos um, a unidade da igreja é um fato, é uma realidade, mas nós resistimos à ideia de viver em unidade. Por quê? Ao longo das nossas conversas, eu quero olhar para esse texto e tentar entender o que é que nos atrapalha. Esse texto não é, a princípio, sobre unidade. Você já deve ter pregado na sua igreja, já deve ter dado aula na sua comunidade, a partir desse texto, muito provavelmente sobre serviço. Mas qual que é a minha tese e eu vou trabalhá-la com você nessa noite? O que vale para o serviço, vale para a comunhão. Até porque, como nós vamos aprender também, provavelmente amanhã cedo, não há comunhão onde não há serviço. E não há serviço verdadeiramente cristão que não se assente sobre os alicerces da comunhão. E comunhão é da ordem da unidade. Viver em comunhão é finalmente nos rendermos à verdade da unidade. É como dizer, quer saber, meu irmão, quer saber, minha irmã, eu sou um com você na presença desse nosso Deus maravilhoso, Pai, Senhor de todos nós,
e eu quero viver numa dinâmica, numa dimensão mais profunda do que nós estamos experimentando até agora. Não é buscar o que já temos, é nos rendermos àquilo que já é fato sobre nós. E assim glorificarmos ao nosso Deus. Porque como foi lido aqui, quando nós vivermos essa unidade, todos saberão quem é Jesus Cristo. E essa é uma primeira questão sobre por que nós não vivemos essa unidade que temos. Porque ainda não estamos conscientes da verdade sobre a nossa identidade. Diga identidade. Esse é um dos pilares do texto que nós lemos, do desafio à comunhão, do desafio ao serviço. Identidade. O texto que nós lemos diz que Jesus sabia que havia chegado o seu tempo de deixar esse mundo e ir para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E verso de número 3, ele sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus sabia quem ele era. Duas coisas que nós precisamos saber: quem é Jesus e quem nós somos. Há alguns anos já eu atendo como psicanalista, em paralelo ao meu ministério pastoral. E uma coisa que eu tenho aprendido, visto, na minha clínica, nos meus atendimentos, é que a maioria das pessoas hoje não tem a menor ideia de quem elas são. E por isso, também não tem a menor ideia de quem seja Deus. Uma das marcas de uma pessoa que conhece a Deus é que ela também conhece a si mesma. É impossível você conhecer a Deus e não conhecer a si mesmo. Por quê? Porque a luz ilumina. Por que João diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Quantos têm filhos aqui? Lembra uma vez que você pediu para o seu filho arrumar o quarto dele e ele apagou a luz? Menino inteligente toda a vida. Por que ele fez isso? Porque ele imaginou que se você não visse, não saberia. Blaise Pascal sugeriu que o que o olho não vê, o coração não sente. Ver é um problema. Depois de visto, como diz ver? Lembra a irmã quando viu o primeiro cabelo branco? Aquilo mudou a sua vida, irmã. Primeira ruga. Quando viu o teste de gravidez positivo. Quando viu uma cena traumática em casa. Quando se vê, como dizer? Como ocultar? Ver é um problema. E quando nós nos achegamos a Deus, a primeira coisa que acontece é que nós enxergamos quem nós somos. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Havia fumaça por toda parte. Querubins voavam, serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E cantavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases tremiam à voz dos que cantavam. Então, diz Isaías, eu disse: ai de mim que vou perecendo. Isaías não diz glória a Deus. Isaías não diz aleluia. Isaías não diz que bênção.
Isaías diz: ai de mim, estou morrendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que aconteceu com Isaías? Assim que ele viu o Senhor, ele olhou para si mesmo e percebeu a distância. A distância. Eu não sei quantos aqui leram alguma coisa de um teólogo polêmico até no universo evangélico protestante, chamado Calbart. Polêmico por causa de algumas ideias ligadas ao que a gente chama de universalismo. Mas Calbart tem umas tiradas e umas sacadas geniais. E uma das coisas que ele me ensinou é a traduzir a santidade de Deus. Porque ele dizia, dizer Deus é santo significa dizer que ele é totalmente outro. Totalmente outro, totalmente distinto. Tudo que ele é, eu não sou. Tudo que eu sou, ele não é. Como quando Isaías diz que os pensamentos dele são tão elevados em relação aos nossos pensamentos que é como a distância entre a Terra e o universo. Ele é o totalmente outro, ele é o totalmente justo, ele é o totalmente digno, ele é o totalmente amável, ele é o totalmente poderoso. Os atributos dele são atributos eternos, infinitos, imutáveis. Em nada ele se parece comigo. E é pelo seu Espírito em mim que eu começo a me parecer com ele em alguma coisa. Imagine você ter uma experiência como de Isaías, de ver a Deus. No Antigo Testamento, todo mundo que tem um encontro com Deus fica com a sensação de que está indo embora. O Manoá, pai de Sansão, tem essa experiência. Ele chega em casa dizendo: mulher, vou morrer porque eu inadvertidamente vi um anjo do Senhor. É impossível, quando você está diante de algo extraordinário, imenso, não se sentir pequeno, ordinário, comum. Às vezes até diante de uma pessoa a gente percebe as diferenças que são gritantes. Quando você está muito acima do peso, e você vai tirar foto, procura um gordinho igual você. Porque se você sair de um lado de um magrinho, você vai ficar mais gordo ainda. Minha mulher, quando fica lá meio brigando com a balança, vai tirar foto e ela fala: as magrinhas saem daqui. Deixa eu ir na ponta. Deixa eu ficar ali, venham na frente aqui. Por quê? Porque a comparação ressalta, destaca a diferença. Quando homem e mulher comem do fruto e o pecado se traduz na vida deles como uma percepção das diferenças, eles imediatamente cobrem as diferenças. Porque na comparação a diferença se destaca. Não há uma só pessoa que, tendo vivido uma experiência real com Deus, não tenha se sentido nada, coisa alguma, sem valor. O que vem na sequência, e aleluia por isso, é que assim que eu descubro que esse Deus extraordinário, maravilhoso, tremendo, todo-poderoso, me ama como sou, uma paz bendita enche a minha alma. Porque quem sou eu? Davi fez essa pergunta: quem sou eu e quem é o meu povo para oferecer alguma coisa para Deus? Quando o assunto é identidade, tudo nasce da identidade de Deus. Depois se desdobra para a identidade de Cristo, que é o Filho do Deus vivo, o Filho unigênito do Pai.
Nós não somos filhos de Deus só porque Deus é amor e é Pai. Nós somos filhos de Deus porque o Filho unigênito deu a sua vida por nós, e no nome dele, pelo sacrifício dele, nós recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Todos nós já afirmamos isso em algum momento da vida. Não é que todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus. Mas filhos são aqueles que receberam esse direito por causa dos méritos do Filho bendito. A identidade de Jesus está clara para nós. A identidade de Deus, a identidade de Jesus, a identidade do Espírito. Quem é o Espírito? O Espírito de Deus, que é um com o Pai e é um com o Filho, que é derramado, que nos une nesse corpo, funciona como um amálgama para esse corpo, dinamiza esse corpo, potencializa através da distribuição de dons espirituais. Tudo é realizado por Deus, tudo é feito por Ele, tudo é dele, para a glória dele, a Ele seja a glória em tudo sempre. Quem sou eu? Eu sou um privilegiado. Eu sou salvo pela graça. Eu sou alcançado por esse amor. Eu sou lavado nesse sangue. Eu sou um nada de quem Deus teve misericórdia. Qual que é o impacto disso na questão da unidade? Ninguém que reconheça quem é Deus e reconheça quem é, vai se sentir maior ou melhor que o seu irmão. Quando você entende quem é Deus e entende quem é você diante de Deus, o seu irmão é irmão, porque ele é nada igual a você. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai nos levou para acampar num lugar, nós morávamos em São Paulo, não sei se alguém aqui conheceu, vai se lembrar, um lugar chamado Tasca. Era um camping. E o meu pai tinha um trailer. Toda pessoa que já passou por uma fase insana na vida teve um trailer. Meu pai teve um trailer. E punha a família dentro do trailer. Ia para um camping. E eu devia ter uns 5 aninhos, 6 aninhos. Eu sei que a gente estava no camping lá, onde foi montado o trailer, deixado o trailer. E eu sentei no gramado ali para brincar com alguma coisa e de repente senti que havia ferroadas entrando em mim por toda parte. Me levantei correndo, chorando. Formigas estavam me mordendo. Muitas formigas, formigas endemoniadas. E eu gritava, minha mãe já veio, já tirou minha roupinha, já começou a jogar água em mim. Aquela gritaria, aquela confusão. Passou um tempo e eu vi meu pai. Ele tinha fervido água. Ele foi até aquele formigueiro e derramou aquela água fervendo para acabar com aquele formigueiro, porque os filhos dele estavam ali brincando e aquelas formigas mordiam doído. Um dia eu estava num culto, já era pastor. O Senhor me fez lembrar dessa história. Assim, eu sou presbiteriano, então quando eu falo que Deus falou comigo, você coloca isso em dúvida. Mas o Senhor me trouxe essa imagem. Batista ama quando eu falo isso. Assembleano, então, até glorifica. O Senhor me trouxe essa imagem e me disse: vocês são como essas formigas. Eu teria todo o direito de despejar a minha ira sobre vocês. Mas meu filho visitou esse formigueiro.
Ele se fez formiga. E eu conheço cada uma dessas formigas pelo nome. E me veio uma gratidão misturada com um sentimento de humilhação tão poderosos. Eu sou como aquela formiga que um dia o meu pai matou, sem pensar duas vezes. Mas o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, sabe quem eu sou, me chama pelo nome. Tem o meu nome escrito no livro dele. Essa é a minha dignidade. Essa é a minha dignidade. Eu não sou ninguém, mas Deus sabe quem eu sou. Então, quando eu olho para o meu irmão não é ninguém, mas Deus sabe quem ele é. Eu olho a minha irmã, ela não é ninguém, Deus sabe quem ela é. E aqui está a nossa unidade, uma unidade de Zé Ninguém, que Deus sabe quem são e os chama pelo nome. Quando eu sou tomado por essa convicção de identidade, acabam as barreiras, acabam as bobagens sobre quem entendeu a Bíblia melhor do que o outro, acabam as questões doutrinárias como questões de separação, ódio e rancor, acabam as questões de nome, de endereço, de horário de culto e de estilo de culto. São coisas que no formigueiro são importantes, mas na relação do formigueiro com o Criador não tem a menor importância. Eu estou dizendo que nós não devemos ler a Bíblia com atenção, não devemos ter doutrinas sólidas. O que eu estou dizendo é que isso, em hipótese alguma, pode conspirar contra a unidade. Porque a unidade está em Deus, é obra dele. É garantida no amor dele, é quem ele é e quem nós somos nele. O resto é a gente tentando aprender alguma coisa e se debatendo e tentando ser melhor a cada dia. Quando Jesus, e o texto diz isso, assume esse lugar em que ele sabe quem ele é, sabe quem o Pai faz dele, e sabe o que essa identidade significa, ele imediatamente se levanta, pega uma toalha, se cinge e começa a lavar os pés dos discípulos, até de Judas. Porque na unidade você não se pergunta quem está e quem não está. Na unidade você lava os pés de todo mundo. Eu gosto de uma reflexão do padre Antônio Vieira, em que ele diz assim: no deserto, eis Jesus diante de Satanás. E Satanás lhe diz: eu te darei tudo se prostrado me adorares. Jesus diz: não, só Deus é digno de adoração, arreda. E ele diz: Jesus não se dobra diante de Satanás, porque sua alma não está à venda. Mas ele continua a reflexão. No cenáculo, eis Jesus novamente diante de Satanás, porque Satanás está em Judas. E a Bíblia diz isso, que Satanás se apoderou de Judas. E diante de Judas, possuído por Satanás, Jesus se dobra para lavar seus pés. No deserto, Jesus não se dobra diante de Satanás, porque sua alma não está à venda. No cenáculo, Jesus se dobra diante de Satanás, que está em Judas, para lavar os pés de Judas, para ganhar essa alma, para tentar comprá-la uma última vez, para tentar convencê-lo uma última vez, para mostrar o amor de Deus uma última vez antes da crucificação. Não quero que você concorde com essa ideia de Antônio Vieira. Eu quero apenas que você reflita sobre a força que há na declaração de que Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos, inclusive de Judas.
Jesus sabia quem era, sabia quem era Deus, sabia quem nós somos. Ele sabia que Judas o trairia, sabia que Pedro o negaria. Uma das coisas que eu sempre gosto de pensar quando penso na negação que Pedro protagonizou é que Jesus já havia advertido Pedro que as coisas sairiam como de fato saíram. Porque tem uma coisa sobre essa experiência de Pedro que para mim como cristão faz muito sentido. A respeito do Deus que não pode se decepcionar. Porque o que é uma decepção? E o psicanalista francês Jacques Lacan diz que quando a gente está decepcionado, a gente sempre está enganado. O que é uma decepção? Decepção é quando você espera algo que não vem. Se você espera algo e isso não vem, pergunta é, por que você esperava? Quando você diz, estou decepcionado, Lacan diz, você está enganado porque você esperou algo que talvez não devia esperar, porque se fosse algo certo, não teria frustrado a sua expectativa. Quando eu digo que Deus é onisciente, pergunta, o que é que Deus espera que não acontece? Onde que Deus se decepciona? Ah, Deus está decepcionado comigo. Essa é uma das heresias que um cristão pode dizer. Deus está decepcionado comigo. Significa que Deus esperava de mim algo que eu não entreguei. Como Deus esperava algo que eu não dei? Como Deus se deixou enganar a meu respeito? Foi o que Jesus disse para Pedro. Pedro, vem cá, Satanás pediu a tua alma para peneirá-la como trigo. Mas eu roguei ao Pai e o Pai me atendeu. Em outras palavras, Bíblia na linguagem de hoje, Pedro, você vai fazer uma lambança do tamanho do mundo, mas eu e o Pai já falamos sobre isso, está tudo bem. O que você deveria dizer diante de uma fala dessa? Mestre, olha, eu não sei do que se trata, não sei qual é a força disso, mas eu quero agradecer pela tua intercessão por mim diante do Pai. Pedro olha para Jesus e diz, ainda que todos te abandonem, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Porque Pedro era uma formiga autoconfiante. Pedro tinha coach. Acredite em si mesmo, rapaz. Nunca desista de seus sonhos. Aí o Pedro diz, eu vou até o fim. Aí Jesus diz, Pedro, vem cá, cai um botão aqui, deixa eu explicar. É que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O que era para Pedro dizer? Senhor, olha, eu não queria fazer isso nunca, mas se o Senhor está dizendo, eu quero já pedir perdão de antemão. O que Pedro diz? Ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. O que Jesus responde? Nada. Porque o que você diz para uma pessoa que está confiante de si mesma? Que sabe tudo. Que já viu tudo, que já entendeu tudo. Só basta silenciar. Quando Pedro finalmente nega Jesus, ele sai para chorar amargamente. A decepção é a autodecepção. Não é uma decepção que foi imposta a Deus. Deus não se decepciona. Deus não se decepciona. Porque Ele sabe. Eu não consigo imaginar Deus no céu, sentado no trono, olhando a humanidade. De repente Ele olha e fala assim, Miguel, quem que é aquele cara ali fazendo aquela coisa horrível? Aí o Miguel vem, olha e fala assim, é o Waldenberg. Aí Deus diz, não pode ser, não é possível, Waldenberg não, não é possível, traz meu óculos, não é possível, Waldenberg não, se fosse o Azaf tudo bem, mas o Waldenberg não.
Azaf tem moral. Você imagina Deus chocado com você? Abatido, amargurado. Filho, tá aí uma coisa que eu não esperava de você, hein? Você imagina Deus assim? Eu quero dar um glória a Deus com você aqui, porque todos os meus pecados foram cravados naquela cruz. Os que eu cometi, os que eu ainda não cometi, nem sei que vou cometer. Isso quer dizer que eu posso pecar? Não, Paulo diz, não, você não vai querer pecar. Mas sempre que você pecar, você vai lembrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você disser que não tem pecado, é mentiroso, a verdade não está em você. Mas se confessar os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Eu sei quem eu sou, eu não sou nada demais. Ele é tudo, é por causa dele que eu me torno alguma coisa. Essa é a questão da unidade. Eu sei quem eu sou, porque eu sei quem Ele é. Então eu sei quem você é, porque você é como eu. Nada que Deus fez alguma coisa. Jesus lava os pés de Judas, lava os pés de Pedro, lava os pés de Tiago, que vai sumir do mapa. Tiago é corajosão, todo mundo tem medo de Tiago, na hora vamos ver, ele some. Bartolomeu some, André some, todo mundo some. João não some, mas também não fica assim tão claro. Está ali, meio ali. Jesus lava os pés de todos eles, porque essa é a questão da unidade. Quando você sabe quem Deus é e sabe quem você é, as diferenças caem todas por terra. Todas por terra. Mas tem um segundo pilar aqui. E o segundo pilar aqui é o pilar da urgência. Diga urgência. Esse é o segundo pilar. Porque o texto começa dizendo, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai. Você tem duas marcas de urgência nos evangelhos. João capítulo 13 e Lucas capítulo 9. Se você já leu Lucas capítulo 9, lá no versículo 51, você leu que Jesus, sabendo que estava próximo o tempo que deixaria esse mundo, partiu resolutamente para Jerusalém. Resolutamente. E aí o evangelho de Lucas ganha em velocidade, em dinâmica. Agora Jesus tem pressa, parece. Partiu resolutamente para Jerusalém. E aí assim, ele não é aceito numa aldeia de samaritano. Os discípulos imediatamente saem em defesa do mestre, com uma espiritualidade que é de tirar o chapéu. Mestre, queres que roguemos ao Pai? Olha que lindo. E ele mande fogo do céu para queimar esses samaritanos. Olha, nós somos melhores que eles quando a gente não entende quem a gente é e quem é Deus. Tanto que Jesus responde exatamente com essa declaração: vocês não sabem a que espírito pertencem. Vocês não sabem quem são e de quem vocês são. Quando você não sabe sua identidade, você acha que é melhor que o outro. Quando você não sabe sua identidade, você acha que está acima do outro. Quando você não sabe quem você é, você acha que o outro merece o pior. Misericórdia para mim e justiça para o meu irmão. Vocês não sabem de que espírito são. Aí eles vão para outra aldeia. No caminho alguém chega e diz assim: mestre, onde fores, irei. E Jesus responde: as aves têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí vem outra pessoa, Jesus diz: segue-me, e ele diz assim: deixa-me primeiro despedir-me da minha família. E Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. E aí para um terceiro, Jesus diz: venha, e ele diz assim: deixa-me primeiro sepultar meu pai.
E Jesus diz: deixa os mortos sepultarem seus mortos. É um texto estranho, mas que você começa a olhar profundamente, você reconhece. Porque você lê esse primeiro convidado ao discipulado dizer: onde quer que fores irei, você lembra que alguém já disse isso no Antigo Testamento. Que foi? Ruth. Ela diz para Noemi: onde quer que fores irei, onde quer que pousares, ali pousarei. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Que Deus me castigue com rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. A Noemi fica um tanto quanto reticente, mas permite. Aí você vê o segundo que diz: deixa-me primeiro despedir da minha família. Você lembra que alguém já disse isso no Antigo Testamento? Foi Eliseu. Quando Elias jogou sobre ele a capa, para chamá-lo para o ministério profético, ele disse: ok, eu vou com você, mas deixa-me primeiro despedir da minha família. E Elias diz: vá. E o terceiro você reconhece também, porque quando ele diz: deixa-me sepultar meu pai, houve alguém no Antigo Testamento que pediu: deixa-me sepultar meu pai. Foi José para o faraó, e o faraó disse: vá, sepulte, tudo que você precisar eu concederei a você. O que o texto bíblico quer que você entenda? Que no Antigo Testamento, para cada um desses pedidos a resposta foi sim. No Novo Testamento, para cada um desses pedidos a resposta é não. Por quê? Porque não dá tempo. É urgente. Essa é uma questão sobre a unidade. Viver a unidade é urgente, porque a gente tem pouco tempo nesse mundo, irmãos. E com todo respeito a você, nós não temos tempo para perder com conflitos desnecessários. Nós não temos tempo a perder com picuinhas. Nós não temos tempo a perder com ressentimentos. O tempo é tão curto, a Bíblia diz que a vida passa e nós voamos. Eu nem sei que convenção da Cibipar é essa que eu estou vindo, mas eu acho que já é terceira ou quarta. Eu também já estive na Nacional e também na Cibiesp. A primeira vez que eu estive entre os irmãos, eu acho que foi lá por 2012. Alguma coisa assim. Talvez até antes, 2010. O tempo passa, irmãos. E você diz assim: parece que foi ontem. Quem aqui já passou dos 50? Quem já passou e não levantou a mão? Eu vou fazer 50 ano que vem. Se Deus quiser. Até porque eu não sei se vou mesmo. Ninguém sabe. Mas eu vou falar para você, eu estou sendo tomado por uma sensação de que a vida passou rápido demais. Rápido demais. E tantos amigos meus já não estão mais aqui. Tantas pessoas foram... Meus pais já não estão, os dois já foram. Meu pai já foi, minha mãe já foi. Meus avós foram todos, antes dos meus pais. Todo mundo está indo. E eu não sei você, mas a gente não gosta muito de tratar esse tema não, né? Que a nossa vida não é aqui. A nossa vida não é aqui. Eu, por causa de um voo que eu fiz há alguns anos, Azaf, o avião quase caiu, eu desenvolvi uma certa fobia recente de voar. Eu voo porque eu tenho certeza que Deus está comigo, mas eu vou meio apavorado. Qualquer balancinho eu travo no banco, já começo a orar. É curioso porque eu sempre preguei sobre o céu, mas eu não tenho uma vontade de morrer, sabe? Eu não tenho. Sei vocês, mas eu não tenho vontade de morrer. Mas toda vez que eu entro no avião, eu penso comigo, pode ser meu último voo. Assim como entrar num carro na estrada, pode ser uma última viagem. Assim como deitar e dormir, pode ser uma última noite. Ninguém sabe. O que a gente sabe ao certo é que nós não somos daqui, nós somos de lá. É isso que eu sei, que aqui é provisório, que aqui é passageiro.
Aí eu até brinco com a minha igreja que a gente não gosta de falar sobre isso, e é tão constrangedor esse tema para nós que quando a gente tem que falar na morte, a gente usa uma expressão que eu acho, assim, ela seria cômica não fosse trágica, que é o tal do desengano. Eu já comentei em mensagens, talvez você já tenha me ouvido falar isso, porque foi um momento assim muito, muito singular na minha trajetória. Eu estava no final de um culto cumprimentando pessoas e um senhor veio e me falou assim: pastor, ore pela minha avó, ela está internada na Santa Casa e foi desenganada pelos médicos. E veja, era um senhor mesmo, um homem de uns 50 e poucos anos. Não era um jovenzinho de 18, 19, pedindo pela vozinha dele. Era um sujeito que talvez já podia ter neto também. Ore pela minha avó, que está internada e foi desenganada. Aí eu pedi o nome da senhora, falei, vou orar, pode contar comigo. No que ele estava assim, eu falei, irmão, só uma pergunta. Quantos anos tem a senhora, sua avó? Ele falou, pastor, eu tenho 96. Eu falei, tá bom, pode deixar, nós vamos orar. E orei mesmo. Mas fiquei pensando, ore pela minha avó, porque ela foi desenganada. O que é desenganar? Tirar do engano. A pessoa está enganada, você vai lá e desengana, tira do engano. Pergunta, sobre o que estava enganada uma senhora de 96 anos? Eu vou viver para sempre. Aí o médico diz, vai não. Ah, como assim não, doutor? Não vai, a senhora não vai não. Ah, fui desenganada. Deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja anda muito enganada. Porque o crente está achando que vai viver nesse mundo para sempre. Por que nós não estamos vivendo a unidade da igreja? Porque cada um está cuidando das suas coisas. Cada um do seu espaço. Cada denominação das suas questões. Porque nós vamos ficar aqui para sempre, então nós temos que cuidar dessas coisas. E eu não estou dizendo que não temos. Eu só estou dizendo que quando eu sou tomado pela ciência de que o meu tempo aqui é curto, eu quero viver a unidade da igreja. Eu quero ter comunhão com meu irmão. Eu quero conhecer esse meu irmão, eu quero ouvir a história dele, o testemunho dele, o depoimento dele, eu quero servir com ele, eu quero viver uma realidade com ele. Enquanto eu sinto que a minha vida é minha e ela vai ser minha sempre, e eu estou cuidando de mim, das minhas coisas. Jesus, percebendo que seu tempo era pouco, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E cingiu-os com uma toalha. E começou a lavar os pés. Você, pastor, você sabe o que significa isso. Jesus se cingir com uma toalha. Ele está se fazendo do escravo mais raso de uma casa. Aquele sujeito que não sabe nada, que não faz nada, ele não pode estar na lavoura porque não sabe. Ele não pode cuidar dos animais porque não sabe. Ele não pode cuidar da mordomia da casa porque não sabe. O que ele vai fazer? É um escravo da casa. Não tem nada para ele fazer. Põe ele para lavar os pés. Pelo menos isso ele vai dar conta. Jesus, que sabia quem era, e há muitos anos eu tenho dito essa frase, só quem sabe quem é pode ser menos. Quem não sabe quem é quer ser sempre mais. Quem não sabe quem é, fica o tempo todo querendo ver se as pessoas dizem alguma coisa sobre ele. Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Quando alguém me pergunta, você sabe quem eu sou? Eu peço para Deus me ajudar a responder, porque a pessoa não sabe. Quem sabe eu ajudo. O pai que bate na mesa e diz, eu sou, não sabe quem é. O pastor que grita e diz, porque eu sou, esqueceu quem é. Meu pai dizia para nós assim, vocês vão me obedecer, porque Deus me fez pai de vocês. Não é porque eu pago as contas, não é porque eu sou maior, mais forte, não é porque eu posso bater em vocês, e batia, hein? Batia que batia, doído. Tinha uma varinha escrito Provérbios. Fala, gente, isso não é coisa de Deus, não. Você tem uma vara escrito Provérbios. E ele dava na gente com aquela vara.
Mas quando ele nos ensinava, ele dizia: vocês me obedeçam porque Deus me fez pai de vocês. Quem sabe quem é não se assenta sobre a ideia de ser alguma coisa. Quem sabe quem é pode ser menos. Jesus cingiu-se com a toalha, foi menos, porque havia uma urgência no seu ministério. Viver com seus discípulos, estar com eles profundamente, plenamente, amou-os até o fim. E o terceiro pilar, com esse eu termino, por hoje. Amor, diga amor. Amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quero chamar a sua atenção para isso, porque aqui o texto quer que você entenda duas coisas: a força do amor, mas também o compromisso com valores que movem uma vida. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Já que eu amei vocês até aqui, vou amar vocês daqui por diante e até o final. Não vou deixar de amar vocês agora. Meu irmão, olha na minha direção, deixa eu dizer para você algo muito especial. Deus não desistiu de você até aqui. Não é daqui para frente que Ele vai desistir de você. Seu ministério está machucado, sua alma está ferida, seu coração está em pedaços. Deus não desistiu de você. Deus não se esquece de você. Porque Ele tem... É forte falar isso, porque quando eu digo Deus tem um compromisso comigo, não é no sentido de que Ele tem uma obrigação ou uma dívida. É a etimologia da palavra, compromisso, compromisseo, que é promessa comum. Uma promessa que tem um caminho de duas mãos, uma via de duas mãos. Deus tem promessas na minha vida que Ele não recolhe, que Ele não suspende, que Ele não cancela, porque de repente eu não estou bem como gostaria, não fui quem eu queria ou não fiz o que deveria. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então é um convite à renovação. Quando Jesus olha para os discípulos, e são aqueles caras que a gente conhece, e tendo amados aqueles caras até ali, decidiu amá-los até o fim, é uma sinalização de Deus, de que não importa, não importa, não importa por onde você passou, quem você é, o que você está vivendo, as mãos do Senhor estão estendidas na sua direção. Philip Yancey, no livro Maravilhosa Graça, escreveu que graça é isso: não importa o que eu posso fazer, não há o que eu possa fazer para Deus me amar mais, e não há o que eu possa fazer para Deus me amar menos. Deus me ama e ponto final. Deus me ama e é isso. Deus me ama, Ele é amor. Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. O que é o amor? É a manutenção desse compromisso. O amor não é sobre sentimentos, você sabe disso muito bem, e não é só sobre o fazer e o agir. A igreja se dividiu por séculos entre o amor sentimento e o amor caridade. O amor é sentir, o amor é fazer. Não, o amor é muito mais do que tudo isso junto. O amor é esse eterno compromisso de Deus em relação a tudo que Ele criou. Deus é amor. Deus não apenas ama, Ele é amor. E essa é uma das questões sobre a unidade da igreja, irmãos. Que não tem como a gente dizer que Deus é amor e não amar. E amar não é sentir. Eu vou ser bem sincero com você. Eu não tenho sentimentos mais favoráveis quando o assunto é a vida cristã e os irmãos. Eu já fiquei muito magoado com muita gente. Eu já sofri na mão de gente. E já fiz gente sofrer, com certeza. Já fui difamado. Uma vez pregando no encontro de pastores, eu disse assim: talvez haja alguém nesse momento falando mal de você. Aí eu pensei e falei: não, você é pastor, certamente tem alguém nesse momento falando mal de você. Não é talvez. Claro que tem. Ingratidão,
Às vezes os meus sentimentos são terríveis. Mas tendo amado esses meus irmãos, eu quero continuar amando-os. Tendo vindo até aqui, eu quero continuar seguindo em frente. Talvez eu estou falando com pastores que vieram para essa convenção e eles estão flertando com a ideia de parar com o ministério. Eu vim dizer para você que você chegou até aqui, não desista agora não. Porque o Senhor está com você. Eu não sei que desdobramentos o seu ministério vai tomar daqui por diante, mas você chegou até aqui. Caminhe um pouco mais. Um dos testemunhos mais lindos do pastor e doutor Ronaldo Lidório, que é um dos grandes missionários que a igreja brasileira já produziu, e louvado seja Deus por isso. Azaf conhece bem Ronaldo Lidório. No livro Concombas, que é o livro que relata o testemunho de como ele evangelizou aquele povo, ele conta de como ele chegou lá e teve uma dificuldade imensa de achar aquela nação, aquele povo, aquela tribo. E ele começou com guia, com grupo, com a esposa. De repente o grupo foi saindo, um saiu, o outro saiu, de repente é ele, a esposa, o guia, de repente a esposa também já não consegue mais, é ele o guia, de repente o guia olha para ele e fala, eu vou embora. E ele fica sozinho, tentando achar uma tribo que ninguém sabe onde está, ninguém sabe quem é, ninguém sabe nada sobre ela. Ele tinha um chamado de Deus, mas ele está há dias, muitas semanas procurando, não acha. E aí ele diz, se eu não achar até amanhã, se eu não achar até hoje, amanhã eu vou embora. Porque talvez eu tenha me equivocado com alguma coisa, me enganado sobre alguma coisa. E aí naquela noite ele vai dormir e acha uma pedra no meio do nada. Pensa no meio do nada na África. Ele acha uma pedra e vai dormir em cima dela. No meio da noite cai uma chuva. Porque Deus tem esse senso de humor às vezes, né? Você está no fundo do poço, né? Aparece alguma coisa para deixar o poço um pouquinho mais fundo ainda. Ele deitado numa pedra, no meio do nada, uma chuva torrencial. E aquela pergunta que qualquer um se faria nessa situação: o que é que eu estou fazendo aqui? Quem não se perguntou isso no ministério pastoral não entendeu o ministério pastoral. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa igreja? O que eu estou fazendo com esses diáconos? O que eu estou fazendo com essa diretoria? Meu Deus. E aí ele pensou, eu vou embora amanhã. Depois você leia esse livro, é muito bom. Ele diz que o Senhor falou com ele. E a frase foi, caminhe um pouco mais. Ele conta que ele foi tomado por uma renovação espiritual. Sentiu-se como no primeiro dia de toda aquela busca. E saiu disposto a caminhar quanto tempo fosse necessário até que Deus revelasse onde estavam aquelas pessoas daquela tribo. Caminhou por um pouco de tempo, talvez meia hora, uma hora. Viu uma revoada de pássaros. Quando ele olhou, uma pessoa havia assustado os pássaros, ele correu atrás dela, seguiu-a por meio da mata. Quando chegou numa clareira, encontrou a primeira tribo. E hoje você sabe, existe uma igreja Concomba, com milhares de membros, centenas de líderes, por causa do trabalho desse missionário, que um dia ouviu Deus lhe falar, caminhe um pouco mais. Eu não sei com quem eu estou falando agora aqui, mas eu estou falando em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, caminhe um pouco mais. Um pouco mais. Você entenderá. Você entenderá. Deus revelará. Valerá a pena. Você amou Jesus até aqui. Não deixe esse fogo se apagar. Você cuidou de pessoas até aqui. Não deixe essa motivação morrer. Você foi fiel até agora. Não renuncie. Você chegou até aqui, caminhe um pouco mais. O Senhor é digno. Que você continue
vivendo a unidade da igreja. Mas Marcelo, ninguém está vivendo. Marcelo, está um caos. A igreja de Jesus está caótica. As pessoas estão se digladiando. Ninguém se ama. Caminhe um pouco mais. Deus vai usar a sua vida. Deus vai fazer a diferença através de você. Quando tudo estiver terrível, tire a sua túnica, cinja-se com uma toalha. E comece a lavar os pés dos discípulos. Você vai ver que o Senhor revolucionará a sua história. Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar com você nessa nossa primeira noite. Identidade, urgência e amor. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito? Quem sou eu? Quando eu entendo identidade, eu entendo unidade. Urgência. A vida não é essa, não é aqui. Há uma vida que nos aguarda. Meu irmão, no céu não tem placa denominacional. Não tem diferença de membresia de igreja. No céu não há salários altos e salários baixos. No céu todo mundo ganha um denário. Os que começaram às 6 horas da manhã e os que começaram às 5 da tarde. Porque no céu não é sobre as diferenças, é sobre a unidade. Talvez você tenha vindo para cá se sentindo pequeno, uma igreja sofrendo, um rebanho diminuto, questões financeiras pendentes, ministérios difíceis de tocar. Você se sente tão frágil, tão fraco, tão impotente, tão inútil até. Eu quero dizer para você que o pastor Jesus Cristo, que pastoreia o rebanho daquela igreja que você admira, também é o pastor que pastoreia o rebanho que ele colocou nas suas mãos. E ele quer usar você. E ele tem usado você. Tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. O rebanho todo é dele. Esse rebanho no mundo é dele. Não há pastores de rebanhos maiores e pastores de rebanhos menores. Todo o rebanho é do Supremo Pastor. Tudo é dele. E um dia nós estaremos com ele para sempre. Um só rebanho, um só pastor. Amor, compromisso. Chegamos até aqui, nos doamos até aqui. Doe-se um pouco mais. O apóstolo Paulo disse: eu me doei e ainda me doarei, até que. Eu quero orar com homens e mulheres aqui hoje que estão precisando de um batismo de ânimo. Veja, não é sobre se somos um ou não, nós somos. É sobre por que é tão difícil. É tão difícil porque a gente esquece quem a gente é. É tão difícil porque a gente esquece para onde a gente vai. É tão difícil porque a gente esquece o que está fazendo aqui. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou e sei que estou aqui para viver esse amor. Não vou desanimar agora. Quantos estão precisando de um batismo de ânimo nessa convenção? Cura de feridas, perdoar alguém, sair do lugar da decepção. Esse lugar não é um lugar para você, meu irmão, minha irmã. Quem está decepcionado está enganado. Nós confiamos naquele que nunca decepciona, porque ele não falha. Quantos aqui estão precisando de uma renovação, de uma nova alegria, de voltar para o seu ministério sem ressentimento,
sem tristeza, sem melancolia, mas na certeza de que coisas novas vêm aí. Caminhe um pouco mais, caminhe um pouco mais. Se você é esse pastor, essa pastora, esse irmão, essa irmã que veio para essa convenção em cacos, cansado, cansada, abatido de alma, sem forças, fique em pé, eu quero orar com você. Fique em pé, eu vou orar com você. E eu creio que um batismo de ânimo virá sobre nós nessa noite. Um batismo de ânimo, alegria e renovação. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. A gente não é nada, mas Deus é tudo na nossa vida. Cristo é tudo em nós, o Espírito Santo mora em nós. Nós somos quem Deus diz que nós somos. Nossa casa não é aqui, nosso tempo é curto aqui. Nós sabemos quem somos e sabemos para onde estamos indo. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação num corpo como o da sua glória, pelo poder que Ele tem de submeter a si todas as coisas. E nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Estamos aqui para amar uns aos outros, como Ele nos amou, lavar os pés uns dos outros, sem tempo a perder, sem tempo a perder. Caminhe um pouco mais. Se você quiser, você que ficou em pé, se você desejar, vem aqui à frente para nós nos unirmos em oração aqui. Irmãos cansados, abatidos, enfraquecidos, mas que vão sair daqui renovados, animados, fortalecidos, cheios da graça do Senhor. Se você quiser se ajoelhar, faça isso. Se você vai ficar no seu lugar, estenda suas mãos aqui para frente. Meu Deus, meu Deus. Se você precisa de um renovo do Senhor, vem aqui à frente, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Esse é um tempo de cura para o coração. Meu Deus, às vezes eu fico me comparando com outros e esqueço quem eu sou e quem eles são. Senhor, tira os ressentimentos. Senhor, cura as feridas de alma nessa noite. Venha, se você precisa vir, venha, mas venha rápido, venha. Para que a água cristalina que desce por essa fonte poderosa possa inundar você nessa noite. Lavar você, levar embora tudo aquilo que contamina o seu coração. Renovar a sua alma, renovar. Mãos erguidas, você que está no seu lugar, estenda as suas mãos. Pai, eu quero orar por mim e pelos meus irmãos. Tu conheces o nosso cansaço. Tu conheces as nossas dores. Tu conheces as nossas tristezas. Tu conheces as nossas frustrações. Tu conheces os nossos pecados. Tu conheces os ressentimentos que guardamos no peito. Tu conheces, Senhor, as angústias de alma, os anseios que ficaram longe. Tu conheces o desejo de desistir, o medo do amanhã, a ansiedade que consome a mente e que sintomatiza no corpo. Tu conheces quem nós somos. Tua palavra diz que tu conheces a nossa estrutura e sabes que somos pó. Mas nessa noite, nós declaramos que também sabemos quem tu és. Tu és Deus, tu és Senhor, tu és o Criador de todas as coisas. Tu és santo, santo e santo. Tu és soberano. Tu és sábio, Tu és eterno, infinito e imutável. Tu és onipotente, onipresente, onisciente. Tu és amor, Tu és luz.
luz que não se apaga, luz inacessível, luz que ilumina todo o homem. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que visita. Tu és o Deus que abençoa. Tu és o Deus cuja graça é melhor que a vida. Tu és Deus de misericórdias. Tu és longânimo. Tu és muito paciente. Digno de louvor e adoração Tu és. E nós declaramos quem Tu és, para declararmos que apesar da glória que tens, Tu te importas conosco. E nos estendes mãos poderosas nessa noite, para renovar a nossa vida. Nós sabemos quem somos, sabemos quem Tu és, e sabemos que Tu não desistes de nós. Meu Deus, há pastores aqui que estão exaustos, mas eu oro por eles nessa noite. Estamos em unidade aqui, unidade na dor, unidade no cansaço, unidade nas tristezas até. Somos nada diante de Ti, Tu és tudo em nós. Derrama sobre esses meus irmãos e irmãs um bálsamo de renovação, uma unção, um poder. Vivifica, fortalece, abençoa, levanta, fortalece o joelho trôpego, os pés vacilantes, dá sabedoria, dá direção. E a todos nós, Pai, os que estamos aqui à frente, que estamos nos nossos lugares, em pé, sentados, ajoelhados, mãos erguidas ou baixadas, Senhor, visita-nos nesta noite, para que nunca nos esqueçamos quem somos e quem Tu és. Quem Tu és e quem somos, para que nunca nos esqueçamos para onde vamos, onde está o nosso lar, a nossa casa, a nossa habitação, e para que nunca deixemos de amar como fomos amados. Chegamos até aqui, em nome de Jesus, vamos seguir em frente, como cantamos hoje aqui. Cantamos hoje aqui, para nos ouvirmos a nós mesmos, para que o inferno nos ouça. Na força do Espírito Santo, nós declaramos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar. Deus te abençoe.